Boa noite, gente. Graça e paz a todos. É motivo de muita alegria estarmos aqui juntos para adorarmos ao Senhor e para falar desses assuntos que começamos no mês passado, mês de Setembro Amarelo. E eu achei muito interessante, porque não ficou apenas no setembro, né? Essas questões de saúde mental, a gente vai aderir aí, vai estar sempre trazendo esses temas. E hoje a gente vai falar sobre relacionamento abusivo. E é isso. Vamos orar. Queria pedir que vocês abaixassem as cabeças, fechassem os olhos para a gente falar com Deus nessa hora. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigada pela tua misericórdia, porque o Senhor trouxe cada um de nós até aqui, Pai. Senhor Jesus, eu não tenho dúvidas, cada um que chegou aqui foi escolhido por ti, Pai, que o Senhor tem algo importante, especial a ministrar aos nossos corações, Pai. Paizinho, te pedimos que todas as nossas preocupações, que todas as nossas ansiedades fiquem lá fora, Pai. E que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo nessa noite, que nós possamos aprender mais de ti, Pai, mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar, Senhor Jesus, nessa noite. Nós consagramos a ti tudo que vai ser feito aqui, Pai, cada palavra que vai ser falada, cada louvor que vai ser entoado, Pai, tudo que iremos ouvir, que seja diretamente de ti, Pai. Que o teu Espírito Santo use as nossas vozes, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Receba o nosso culto, a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti por tudo, Pai, em nome de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E eu acho interessante porque a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as nossas perguntas e para todos os assuntos. E desde quando decidimos o tema do renovamento de hoje, que foi relacionamento abusivo, o Espírito Santo me inquietou a respeito desse versículo, sabe? Então, que a gente tem esse entendimento que Cristo nos libertou, que nós somos livres em Cristo e que nada nem ninguém possa nos fazer se tornar escravos novamente. Amém? Espírito Santo, muito obrigada pela Tua palavra que fala ao nosso coração, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor nos libertou, porque o Senhor foi preso e foi morto e ressuscitou para que hoje nós sejamos livres, Pai. Que nós tenhamos esse entendimento, Senhor Jesus, de liberdade em Ti, Pai. E que a gente possa se libertar de tudo que nos aprisiona. Em nome de Jesus. Quem aqui já ouviu falar nesse tema? Assim, quem aqui já conversou sobre esse tema com alguém? Não é? Ok. Relacionamentos abusivos ou tóxicos, né? Relacionamentos tóxicos. Já ouviram essa nomenclatura também? E duas pessoas. Poderia me dizer, assim, o que é... Como é definido isso, digamos assim, ou para você, como você define um relacionamento tóxico, por exemplo? Boa noite, irmãos pais. Eu vejo o relacionamento tóxico, eu falo tóxico, Maria Júlia fica me corrigindo. É tóxico, gente. É o relacionamento tóxico como... Eu estou falando... Relacionamento tóxico como um relacionamento em que uma outra pessoa quer anular a outra. E isso causa males, né? Quando você deixa de existir para que outra exista no seu lugar, com todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. Então, isso, para quem está sofrendo, essa anulação se torna tóxica, né? E pode causar um monte de problema em todos os sentidos da vida, não só da alma, como também físico, as doenças vêm. Eu geralmente penso que é o seguinte, um relacionamento abusivo é um relacionamento que tem dano. Tipo, às vezes, tanto o abusador, sei lá, o agressor, por assim dizer, ele pode causar esse dano conscientemente ou inconscientemente. Então, qualquer coisa que dê dano a outra pessoa e essa pessoa tá junto por causa que tem esse vínculo, para mim é um relacionamento abusivo, um relacionamento que provoca dor e que é impossível sair porque ela está em simbiose. Alguém tem uma opinião diferente ou queria acrescentar? Eu acho que num relacionamento abusivo, não só num relacionamento
como um casal, assim. Amizade também é a pessoa que, vamos dizer, que nem quem diz, o abusador, assim, coloca a outra pessoa para baixo. Vamos usar um exemplo, tipo, eu já vi uma menina que ela comprou um óculos, aí o óculos da amiga dela, que era abusadora, assim, era parecido. Aí a menina fica dizendo, mas tu quer me copiar e não sei o quê, tu é menina, tenta te achar e não sei o quê. E eu acho que coloca a pessoa para baixo também, te afasta de pessoas que aquela pessoa não quer que você conviva, para você ficar tipo, só com ela, como se fosse algo que ela precisasse de você, entendeu? Ok, gente, muito bem definido, né? Eu acredito que é isso mesmo, né? É a tentativa, né, de anular a vida do outro ou de controlar a vida de alguém próximo. E geralmente quando a gente pensa esse tema, a gente pensa geralmente relacionado a homem e mulher, né? Casais, né? E aqui a gente tem que quebrar esse estereótipo. Não é só entre namorados, namoradas, certo? Certo? Não é só. Existe essa relação abusiva entre amigos, não é? Como a nossa querida Ana Lúcia bem colocou. É curioso falar sobre esse tema, porque quando a gente fala do relacionamento abusivo, em primeiro lugar vamos falar do abusador, né? Porque o abusador, ele é sempre uma pessoa que seduz. A princípio, ele é uma pessoa que chega e ele, na verdade, se mostra encantador para outra pessoa. Se mostra prestativo, não é? Ele se mostra como uma pessoa educada. No caso de casais, de namorados, não é? O romantismo é de forma exacerbada. No começo do relacionamento, você vai perceber logo, de cara, que é uma pessoa que ela extrapola todos os limites. Não é? Ela passa a ser, digamos assim, a pessoa perfeita. Não é? E aí já pode ser, digamos assim, algo para a gente ficar com o pé atrás, não é? Com uma pulguinha atrás da orelha, uma pessoa que se mostra tão perfeita, não é? E se mostra tão sedutora, e se mostra tão preocupada, ela dá provas de amor, não é? Então, aqui está, digamos assim, uma das variáveis e um dos perigos, não é? E no caso das amizades também, né? Aquela pessoa que se mostra muito gente boa, que está toda hora ali e tal, não é? Porém, isso vai até certo ponto, né? Chega um momento que essa pessoa meio que ela vai cobrar de volta. Ela vai querer de volta toda aquela atenção que ela deu. É importante a gente saber dizer não, é importante a gente se colocar nas relações, porque senão a gente se sente devedor, né, do carinho e da atenção que aquela outra pessoa está nos dando, certo? De maneira que ela vai se aproveitando e ela vai sempre gerando na outra, na vítima, no caso, né, o sentimento de dívida para com ela. A vítima sempre vai ficar achando que tem que fazer alguma coisa também. Então, a pessoa abusadora, gente, ela quer exclusividade. Ela não aceita repartir, certo? E isso desde um casal a uma relação de amizade. No casal, começa-se a haver ciúmes exagerados, começa-se a haver cobranças irracionais, não é? Começa-se a haver acusações, certo? E é um ponto aí para a gente perceber, né? Aquele amigo, por exemplo, que não aceita que você tenha outros amigos. Então, isso é um tanto complicado. E aí percebe, gente, que a gente pode ser a vítima e a gente pode ser o abusador. Outra coisa, a gente tem que ter cuidado também com o que é que a gente chama de amor, não é verdade? Porque, às vezes, são apenas migalhas, não é? Então, você que está começando a namorar, você que está começando a paquerar e tal, né, é interessante você pensar sobre isso, porque nem sempre, né, aquilo que aquela pessoa está demonstrando, de fato, é um interesse real ou tem algo legítimo, né? Muitas vezes é só o resto que aquela pessoa está deixando para você, não é? E aí é importante a gente pensar sobre isso, porque tem pessoas, não é, que não conseguem discernir, não é,
não conseguem perceber quando a outra pessoa, de alguma forma, está esnobando. O excesso de amor, certo? Ou a irresponsabilidade com o sentimento do outro também pode ser uma forma de abuso. Vocês que estão começando a se relacionar agora, entrando na vida sentimental, existe algo chamado responsabilidade, não é sentimental. Responsabilidade sentimental. Ou seja, se responsabilize pelo que o outro sente por você. Se você vê que você não pode corresponder àquela pessoa, que aquela pessoa não atende aos padrões que você quer, ou que você simplesmente só sente a amizade por ela, você, vamos dizer assim, você até gosta daquela pessoa, mas você só a vê como amigo, é importante você dizer àquela pessoa. Não é verdade? Ou seja, friend zone. Né? Não é a friend zone? Zona da amizade. Ô, Geise, é até interessante falar sobre isso, porque quando você acaba agindo de até dar um não àquela pessoa, mas permanecer ali, sabe, alimentando o sentimento, a gente costuma falar que é defraudar o coração, o sentimento de alguém, né? E tem até uma música de Marcela Thaís que eu acho muito forte, peguei pra mim, que nessa questão de migalhas que você falou, na música diz assim: se você soubesse o quanto Deus te ama, não me indicaria amor por aí. Então, a gente não tem que estar mendigando amor de ninguém, a gente não tem que estar aceitando, sabe, as poucas coisas que as pessoas nos dão, um abraço, uma atenção, uma mensagem no celular. Não, a gente merece muito mais do que isso. Nós somos filhos de um Deus que se fez carne, que morreu por nós numa cruz. Então, Amém. não é qualquer tipo de amor que querem nos apresentar que a gente tem que aceitar. O abusador ou o tóxico, vamos chamar assim, que é melhor, o tóxico, ele quer que a outra pessoa mude. Sempre é a outra que tem que mudar, nunca é ela. Entende? Então, tipo, brigaram, mas foi a outra pessoa que errou, não fui eu, não. Eu estava certo. Né? Eu estava certo e eu não abro mão disso. Então, é sempre a outra pessoa que está errada. Então, tu é muito chato, tu não presta atenção no que eu falo, não é? É aquela exigência, ou então, tipo assim, olha, eu acho que tu deveria emagrecer, né? Então, o namorado que diz isso para a menina é meio complicado, né, gente? Ó. Como a Edmilda disse, às vezes ele é o que é o gordinho, né? Projeto no outro aquilo que é meu, né? Então, tipo, aquela pessoa que sempre acha que o outro que tem que mudar. É a outra pessoa que é problemática, é a outra pessoa que é a louca da história, e nunca é ele, ou nunca é ela. É importante mudar quando se está numa relação? É importante renunciar a algumas coisas? Sim. Tá? Não é que a gente vai ser uma pessoa ignorante e que também não vai ouvir o outro. Certo? Eu acho que qualquer relação, seja de amizade ou de namorados, existem ajustes para o bem dos dois. Agora, o que é que diferencia o ajuste natural do ajuste que o abusador quer provocar? É que o abusador, ele geralmente faz críticas morais. Não é? Ele quer que o outro mude por questões morais. Ele se impõe como dono da verdade. Então, é muito perigoso isso, sabe? Porque, tipo, você fazer algum ajuste no seu jeito de ser para viver melhor com o outro, isso não é errado. Você pode conhecer uma pessoa que é diferente de você. Por exemplo, eu gosto de pizza e o outro de cachorro-quente, mas, depois do culto eu vou para o cachorro-quente, eu não gosto muito, mas eu vou porque meu namorado ou minha namorada gosta, beleza, não é? Ou a gente pode ir no cinema, ou pode, enfim, assistir filme em casa, mas meu namorado gosta de ir para cinema, então eu vou para o cinema. Não tem problema, gente, a gente, de alguma forma, buscar algum tipo de mudança. Agora, o abusador, ele quer que você mude sua personalidade. Porque a Bíblia vai falar em Efésios 5, 22, esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. E é um versículo que muitas mulheres e muitas meninas não gostam de ouvir.
Só que, na verdade, esse versículo só me traz à memória justamente o que eu falei no início. Por que não nos sujeitarmos a alguém, a um marido, que tem o dever de nos amar como Cristo amou a igreja? Porque o versículo ele não para aqui. Ele diz que a mulher ela precisa se sujeitar, ela precisa respeitar o marido, e continua dizendo que, no versículo 25, maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Então, eu acho que é muito mais difícil o papel do homem na relação de amar como Cristo amou a igreja, como deu a vida por ela, do que o nosso papel, que é de respeitar. Até porque, quando aqui nas cartas ele vai falar sobre a gente se sujeitar ao marido, um versículo anterior diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, se sujeitar e respeitar o outro já é um dever de todos, que o homem tem com a mulher, que a mulher tem com o homem. Esse versículo 21, ele é claro, sujeitem-se uns aos outros. E depois ele diz para a mulher se sujeitar ao marido. Mas eu acho que o dever do marido é muito mais pesado, é nos amar como Cristo amou a igreja. Então, como eu falei no começo, a gente não tem que buscar qualquer amor. A gente não tem que buscar migalhas. Porque respeitar um homem que nos ama como Cristo ama a igreja é muito bom. Então, por exemplo, filhos que passaram por alguma situação, por exemplo, separação dos pais, certo? Precisam ter cuidado, porque na separação, muitas vezes, os filhos interpretam a saída do pai do lar como uma rejeição a ele. Ou alguns filhos dizem assim: meus pais se separaram por causa de mim. Entende? E aí se cria um padrão de rejeição. De maneira que essa pessoa ela pode se tornar uma pessoa fria e que não consegue mais se relacionar com ninguém, ou ela pode se tornar uma pessoa com medo de ser rejeitada de novo. Então, quando pessoas assim acabam encontrando um namorado, ela fica com muito medo que aquele namoro acabe, que ela tem medo de repetir a história do pai, ela tem medo de repetir de novo o trauma. Então, acaba que essa pessoa faz de tudo para o namoro não acabar, e ela se submete a tudo para ter aquela pessoa perto dela, e isso pode ser um caminho perigoso. Então, são várias as explicações, são várias as vertentes. Eu estou aqui só tentando pensar com você essas ligações dos traumas com a nossa vida, certo? Fazendo esses links, de que forma isso pode nos impactar de alguma maneira na nossa vida conjugal, na nossa vida profissional. Na vida profissional, por exemplo, há uma pessoa que cresceu rejeitada e aí, de repente, ela não consegue ficar em emprego nenhum. Ela mesmo se rejeita. Ela dá um jeito, ela se sabota. Quando ela começa a dar certo no emprego, ela começa a encontrar uma forma de sair do emprego. Esse emprego não dá certo para mim, porque eu não sei o que é que acontece, esse patrão é muito chato e não sei o quê. E ela sai do emprego e depois arruma outro emprego. Então, isso pode ser um mecanismo inconsciente, pessoas que se sabotam, que se auto-rejeitam, que não reconhecem seus mecanismos sabotadores, certo? Então, a gente precisa, em nome de Jesus, hoje à noite, sair daqui pensando um pouquinho sobre essas questões da alma, né, gente? A espiritualidade, a alma e o corpo. As três estão ligadas, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, te rendemos graças por tudo, Pai. Tudo que aqui ocorreu, Senhor, tudo que aqui foi revelado de Ti para nós, que nós possamos, ó Deus, colocarmos em prática, ó Deus, na nossa vida, Senhor, por onde quer que andarmos. Que o Teu nome venha ser glorificado, Senhor, nas nossas vidas. Que o Teu brilho venha, Senhor, resplandecer através de nós, ó Deus, diante de todos, de toda a sociedade, e que Teu Evangelho, ó Deus, seja pregado, Pai, que quando o homem lá fora, que o mundo lá fora, as pessoas lá fora, que olharem para nós, vejam em nós, Senhor, o Teu brilho, Senhor, a Tua luz, a Tua paz, ó Deus, a alegria, ó Deus, que o Senhor transmite de dentro para fora, Pai, em nossas vidas, ó Deus, em Te servir, em prazer de Te servir, de Te adorar, de Te glorificar, Senhor. E, ó Deus, continua conosco, dá-nos uma semana de vitória, Senhor. Traz-nos amanhã para o culto, Pai, para Te render graças e Te louvar. Muito obrigado, Senhor, leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo da Tua proteção e graça, em o nome do Senhor Jesus,
Nós já te agradecemos. Todos dizem amém.